Ricardo Dias. Hoje é um vídeo de muita felicidade. É o vídeo que a gente fala que fizemos 87 pontos na rodada passada. Deu certo, tudo deu certo, tudo deu certo. Nossa aposta de última hora no Caule entrou. Caule entrou, ai meu Deus. O Cristaldo também deu certo. E o nosso capitão Soares valeu muito a pena. Fomos ainda cabeça fraca e fomos com cano ao invés de tentar manter o Everaldo. Conforme eu falei, o América Mineiro continua sendo um dos times mais azarados, um dos melhores ataques subvalorizados, mas infelizmente a gente acabou indo com o Cano, que acabou fazendo uma boa partida. Ganso se faz aquela cabeçada, a gente tinha mitado, mas também continua sendo um cara muito participativo, um dos destaques do campeonato. Emerson, 87 pontos, com o nosso destaque para o nosso capitão Soares. Ainda tivemos um acidente de percurso que foi o nosso lateral, Fábio Silva, não jogou, basicamente o tornozelo dele estava do tamanho de uma mexerica e ele não entrou em campo. E o nosso lateral reserva, que era o Nicolas do América Mineiro, também não entrou, então a gente acabou ficando com a menos. Imagina se a gente tivesse posto Piquerez, mas não colocamos, né? Então por isso eu não vou falar o que teria acontecido. Vamos para a rodada atual. Quais são os confrontos que eu acho que é válido para a gente destacar nessa rodada? Com certeza Flamengo e Goiás, seguido depois por Curitiba e Vasco. Eu acho que esses dois, especialmente porque a gente já tá entrando na quinta rodada, a gente já tem uma cara dos rebaixados. Você tem que explorar os times que estão mandando bem versus os times que estão jogando mal, apesar do Vasco estar vivendo fora de casa. Depois, o destaque vem pro Bragantino contra o América Mineiro. A Bragantino vai estar jogando em casa. Botafogo contra o Corinthians. Corinthians fora é uma agressão aos olhos de todos que assistem. O Botafogo tá embalado, não tem muito o que falar. Depois eu moveria para Santos e Bahia, acreditando que o Santos na Vila Belmiro tem tido um retrospecto muito melhor. E depois Cruzeiro e Fluminense. Depois Cuiabá e Atlético Mineiro. O que pra mim é briga de facão e pode acontecer qualquer coisa. Internacional, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fluminense, Fortaleza e São Paulo, Palmeiras e Grêmio. Acho que são os jogos que times que estão em mesmos patamares de futebol e estão jogando respectivamente em locais que tendem a favorecer mais o que seria o azarão. Então por isso você não tem um favoritismo muito maior. Então esses são os confrontos que eu ficaria um pouco distante. Qual vai ser a base do nosso time? A gente vai começar a montar com base no Flamengo. Então o Gabigol não está aprovado, a gente já vai começar com o Pedro, apesar do Pedro não estar tendo os últimos retrospectos de jogos aí. Depois a gente vai tentar dar uma pincelada em algumas peças do Palmeiras, que acabou de fazer uma performance de 5-0, vai jogar em casa, é difícil a gente não mudar lá. Mas depois a gente vai voltar no Bragantino. Falando em Bragantino, eu preparei aqui algumas análises. Quais são os nomes legais da gente ter em mente? Juninho Capixaba e Bruninho dividem o mesmo lado do campo. Então a possibilidade da gente estar falando de um passe de Juninho para Bruninho, o famoso 13 pontos agora, é alto. Um outro cara que eu gosto de destacar é o Eduardo Sacha, que tem jogado centralizado e tem sido o homem do gol, cumprindo o que era o papel do Alejandro até um tempo atrás. O que me deixa um pouco preocupado. Tanto o Bruninho quanto o Capixaba não está aqui embaixo. Tanto o Bruninho quanto o Capixaba, apesar das médias, defendem desvio padrões muito altos, ou seja, são errados. O que a gente vai estar confiando é que por estarem jogando em casa, eles vão ter um retrospecto um pouco melhor. O Sacha, ele não tem um desvio tão alto com relação à média dele, só que é o suficiente para a gente falar que a média dele também não é tão absurda assim. Se a gente estiver falando nos últimos jogos, o Sacha não foi o melhor pontuador, apenas em 2 ocasiões, e uma delas quase não voltando. Então tem sido ofuscado pelo Thiago Borba. E com relação ao meio campo, apesar do Matheus Fernandes ter figurado nas 2 últimas, a gente sabe que o Bruninho deu assistência aqui e ele teve a sua primeira grande rodada. Então veio elas por elas entre colocar o Matheus Fernandes. É que eu acho que o Matheus Fernandes deu sorte no gol no último jogo e tem um trabalho de sustentação muito maior que o Guizarnes, enquanto o Bruninho é o cara do gol. Se a gente estiver falando contra meio-campistas que jogaram versus o América Mineiro, a gente tem o Ronald com 11 pontos. E aí depois você tem 2 jogadores aqui de média básica, basicamente, que é o André e o Michel Araújo. Não tem tantos goleadores vindo aqui. Agora, com relação ao ataque, o América tem eternizado, né? Então, cara, Mendonça, Caleri e Lelê, todos passando dos 10 pontos. Por isso que eu acho que o Eduardo Sartre tem uma oportunidade legal. Se olharmos no radar, o radar para atacantes brilha. Fica gigantesco aqui. A gente tá falando que o América Mineiro cede mais de 100% do que a média do campeonato de gols para atacante, enquanto o Bragantino está fazendo mais, está aproximadamente com os 45% acima da média do campeonato. Então, um match perfeito, especialmente quando a gente está falando de ataque. Para laterais, brilhou o lado da assistência. Por isso,
brilha o nosso olho para o Juninho Capixaba. Do ponto de vista do meio campo, brilhou aqui para assistência, então a gente teria que acabar com uma peça mais ofensiva, tal como o Bruninho, e aqui a gente não tem oportunidade na zaga. Falando em expected goals, ou seja, o número de... a somatória de probabilidade de gols, considerando a qualidade do chute, ou seja, local, velocidade, o quão ocluso estava o jogador no momento que ele bate na bola. Eduardo Sacha é o líder do time com 1.4, seguido pelo Bruninho. Por isso é muito difícil a gente tentar fugir desses dois caras nessa rodada. Falando em expected assists, a gente tem o Eduardo Sacha e o Juninho Capixaba, e naturalmente você vai ter atacantes com expected assists maior, porque o atacante tem que rolar a bola para trás para alguém bater, e aquilo acaba contando com uma assistência, sempre é um passe muito mais perigoso do que quando um lateral tenta fazer um cruzamento, só que o lateral faz muito mais cruzamento. É um jogo de qualidade versus volume aqui. Juninho Capixaba, um bom nome. E aqui falando sobre passes progressivos, basicamente quem tenta furar as linhas, quero destacar Juninho Capixaba, uma média de 6.5 passes que quebram as linhas por jogo. É uma excelente estatística, é o tipo de qualidade do passe que a gente espera ver, por exemplo, de Ganso ou Everton Ribeiro. Se a gente for falar do mapa do confronto aqui, para atacantes, a gente vai estar, conforme a gente falou, o Bragantino não tem tido a sua melhor performance, vai estar jogando contra o time que mais cede ponto aqui. Vamos estar puxando algumas peças do Flamengo e, por fim, seriam interessantes alguns nomes do Santos. Se você quiser arriscar com Pedro Raul, Gabriel Peck, o Vasco está posicionado aqui, e Hulk ainda assim é um bom nome para essa rodada, mas não está jogando fora de casa, porque a dentro de casa tem dado mais trabalho. Pro meio campo, é difícil para mim admitir. Mas, de fato, Fortaleza tem muita oportunidade nessa rodada. Temos alguns meios-campistas legais. Obviamente, o Rafael Veiga, se você tem dinheiro, senão a gente vai com o Rafael Veiga da Shopee, que é o Zé Rafael. Zé Rafael, por favor, espere-se naquele que é o melhor na sua posição. E o Flamengo também vai estar figurando aqui na sua zona verde. Novamente, o Bragantino, que é a base aqui do nosso tijo. O Flamengo também na zona verde. Quero arriscar, sou maluco, indomável. Tem o Andrei Santos do Vasco, que com a sua oportunidade no jogo contra o Curitiba fora. Eu quero ser mais maluco ainda. O Flamengo é o time que mais cedeu pontos para meio-campistas adversários. Se você quiser se eternizar, coloca um atacante aí do Goiás. Não é uma recomendação. Não é uma recomendação. Depois, com relações a laterais. Novamente o Juninho Capixaba, mas mostrando aqui que é mais por oportunidade do que performance. E aí a gente tem as oportunidades vindo, especialmente do Bahia. O Santos cede extremos desarmes para laterais. A gente já falou disso, em parte é porque você tem pontas de velocidade no Santos e até o atacante principal, Marcos Leonardo, que acaba cedendo muito desarme para os times adversários. E o Flamengo com o Ayrton Lucas, se você quiser buscar alguém, tem tido uma performance aqui um pouco mais por esse jeito que desarme propriamente dito. E de zagueiros é difícil fugir da zaga. Acho que o Léo Pereira tem não só feito gols que faz ele disparar, mas o cara é o líder de desarmes do campeonato na posição dele. É muito bizarro. Depois a gente vem com o Palmeiras, que tem a bola aérea muito forte. O Bahia recentemente fez gol com o David Duarte na rodada passada, também muito forte. E aí a gente tem Cuiabá e Atlético Paranaense em confrontos muito difíceis, porque aqui quase certo que já não vai ter o SG, então a gente já tá falando todos esses outros têm uma possibilidade de SG, o Bahia menos, mas Flamengo e Palmeiras bem mais. Então, cara, quando você tira o SG dos zagueiros, hoje em dia é muito difícil o cara fazer mais ponto que isso. E aí, na loucura, maluquice, Vitor Cuesta aparece como um bom nome aqui. Lembrando que o Corinthians fora de casa, baixíssima taxa de gols. Falando então aqui agora dos nossos grandes macro resultados por posição. Então o que eu falei, o Léo Pereira, 10 desarmes já no campeonato em 4 jogos, uma média de quase 3 desarmes por jogo, muito bom. E seguido pelo menino Fabrício Bruno aqui com 6 desarmes, 2 desarmes, um pouquinho por jogo. Falando na quantidade de faltas sofridas, o Léo Pereira também puxa, seguido pelo Fabrício Bruno, novamente, uma zaga muito robusta. Nome que eu gostaria de destacar aqui, o nosso menino Jamerson. Aqui está destacando o Maurício Lemos, não está comprovado, mas o Jamerson é uma boa oportunidade se você quiser dar uma arriscada maior, que indiano que o Cuiabá não consegue fazer gol no Galo, que vem do Nassau. Falando de meias e quantidade de finalizações, o Johan e Caleb, e aí dói a minha alma dizer, mas Caleb é um bom nome para a rodada, vai estar jogando contra o São Paulo em casa, o São Paulo cede muito ponto. E depois, em relação a expected assists, aí eu quero destacar Everton Ribeiro, porque destacar aqui é uma posição muito semelhante do argumento que a gente usou para escalar o Ganso na última rodada. O jogo com favoritismo de um cara que mais acumula passes em potencial para os seus atacantes fazerem gols. Pensando em a gente estar escalando o Pedro, o Everton Ribeiro tem que estar no seu meio campo.
Esse último jogo, mesmo sem assistência, o cara fez 5 pontos, tá conseguindo se sustentar bem. Novamente, Pochettino no meio campo vai fazer muito ponto em cima de São Paulo. Se você quiser ser um herege, você escala ele. Aí falando de desarmadores, o argumento pro Matheus Fernandes, mas eu acho que se a gente pensar em quantidade de esperada de gols, novamente, acho que vale você pensar em Andrei Santos num perfil mais ousado e Bruninho num perfil um pouco mais seguro para essa rodada. O Bragantino tem uma boa performance, tem uma boa expectativa de performance com relação ao América, boa performance não teve até agora. Falando em quantidade de desarmes, acho que tá repetiu a quantidade de desarmes aqui. Falando em quantidade de finalizações, Juninho Capixaba, o que a gente mostrou ali, mas especialmente ele pelas suas assistências, é um dos líderes de expected assists. E ali o Natanael tem se mostrado tanto ofensivo, mas com excelente performance de desarmes também. E aí, aqui viu o Capixaba em expected assists. Já falamos. E repetiu, falando aqui agora dos nossos atacantes. Tem as oportunidades com o Hulk, ele ainda é o líder de finalizações do Campeonato Brasileiro. O Gabigol não vai estar, a gente vai estar tentando acessar o Pedro, que é a sua outra contraponto. E falando, nossa, conta duplicada. Aí, desarme é que a gente se coloca assim para tentar fazer o tira-teima entre boas performances. Vitor Sá, que fez uma das melhores pontuações na rodada passada, é um nome que vai estar jogando contra o Corinthians e tem essa média básica construída. O problema é que se ele não conseguir fazer o gol, só a média básica dele não garante valorização. Então, o risco você, e só você, está embarcando aí. Se a gente pegar o acumulado de expected goals, eu te garanto que esse vai ser o gráfico com a maior correlação de artilheiros no final do campeonato. Garanto. Aqui, fala agora. E aí é difícil não assinalar Moisés e Thiago Galhardo, 2 atacantes, vão estar jogando em casa contra os times que não tem tido a sua melhor performance, apesar de que com o Arboleda liberal do São Paulo ainda não tomou gol. Claro que eles jogaram muito mais jogos fáceis dentro de casa, porém, a estatística tá aí, aceita quem quer, se ilude quem não quer. E aí, aqui a gente tem um algoritmo que já traz algumas propostas, mas o algoritmo é muito enviesado ainda pelo baixo volume de rodadas. Então assim, Palmeiras vem do 5-0, o algoritmo fica maluco com relação ao Palmeiras, e o Grêmio também não tem tido bons jogos. Então você fala assim, putz, será que o algoritmo tá certo? Não acho que é um jogo tão fácil assim pro Palmeiras. Ele tá recomendando Arthur e Dudu, e aí o Luciano veio também de boas pontuações, até porque ele tava sendo um atacante no lugar do Caleri aí. Quais são os nomes que eu acho legal você perceber que tá aqui? É o Fabrício Bruno e o Léo Jardim. O Léo Jardim, ele é o melhor goleiro para a rodada. Vai estar enfrentando uma equipe que tem a pior relação entre gols e expected goals, ou seja, tem boas qualidades, mas não consegue fechar a finalização. O Vasco tá acostumado a ser retranqueiro, então tanto os jogos contra o Fluminense quanto o Atlético Mineiro foi bombardeado e o Léo Jardim conseguiu fazer boas defesas. E até no jogo contra o Bahia, em que ele não foi tão bombardeado, ele conseguiu ser providencial para não ter o 2-0. Então, tipo assim, Léo Jardim, se você tiver dinheiro, é a melhor escolha baseada em dados. Eu não tenho dinheiro, então eu já estou colocando no meu coração a ideia de ter que escalar o Lucão. E é isso. No time, uma posição um pouco mais moderada, ele já traz Rafael e Everton Ribeiro, que são os caras que a gente vai estar buscando para a próxima rodada, e ele já destaca Marcos Leonardo e Eduardo Sacha aqui. Na zaga, Léo Pereira e Jefferson compõem um lado um pouco mais moderado, e aí ele volta a destacar Piquerez e Marlon, um pelas suas assistências e o outro pelos seus designs. No perfil mais ousadia e alegria, e é você? Você quer se eternizar? Julian Palacio é o cara que está se destacando aqui no matchmaking mais ousado do retrospecto do Flamengo com relação ao Nil Campos. E aí depois vem o contraponto do Eduardo Sacha. É o Sorriso, mas a gente viu que não tem o retrospecto. E o Roger Guedes, do que vai estar jogando fora de casa, por ele fora de casa, no horror. E aí na zaga aqui ele traz o Vitor Coessa, que eu falei que é um pouco mais puxado. Vitor Coessa que não tem tido a sua performance ofensiva esperada e é um cara famoso pelo cartão amarelo. Então você vai estar jogando em dado muito alto aí, que ele vai estar conseguindo segurar o SG para fazer 4,5 pontos. Mas o Corinthians tem novamente um péssimo retrospecto fora de casa. Falando tudo isso, então, novamente, vamos olhar. 80 é muito ponto. É muito ponto. E se a gente estiver falando qual a escalação, então, de tudo que a gente conversou? Eduardo Sacha, Marcos Leonardo e Pedro estaria bombando. Cara, o Marcos Leonardo, ele é a nossa aposta particular de cartologia aqui. Tem outros nomes para você colocar. Igual a gente comentou, Hulk e Tiquinho encaixam muito bem nessa posição. E aí, Chicago sendo freguês. Eu acho que esse meio acaba sendo um pouco mais unânime dentro das condições financeiras, mas é difícil fugir de Bruninho, Everton Ribeiro e Veiga. Se você não tiver dinheiro pro Veiga, mais Zé Rafael, não tem algum outro meio que destaca tanto. Na ousadia e alegria, Johan ou Zaracho no Atlético Mineiro, confiando que o Atlético Mineiro vai amassar o Cuiabá fora de casa.
Falando aqui da zaga, Gustavo Gomes foi isso pro Norte, que você tem que ter um de cada dos times adversários, de algum desses times. Então, tipo, Fabrício Bruno ou Léo Pereira, se você tiver o dinheiro, Gustavo Gomes por oportunidade de bola aérea do Palmeiras muito forte dentro de casa. Não, manda nenhum. De laterais, aqui o dinheiro pesou um pouco, então eu passei o vídeo inteiro falando do Juninho Capixaba. Ele é uma boa opção. Eu tô ainda ponderando entre colocar o Marlon ou não. Bem provável que a gente tire o Marlon para colocar o Juninho Capixaba. E aí o Rubens, do Atlético Mineiro, também aqui uma apostinha um pouco mais ousada, mas o cara tem um excelente retrospecto de designs e tem a sua chance aí de conseguir ajudar o nosso glorioso Rubens a garantir a vitória pro Atlético Mineiro. E aí eu gastei um pouco mais, mas eu tô muito confiante na vitória do Bragantino sobre o América Mineiro, confiando em mais de 2 gols, então o técnico tem a sua oportunidade de passar de 6. Preferi gastar mais dinheiro nele e economizar no Fabrício Bruno, pensando que o teto dele vai ser um pouco maior. E aí, o hack do goleiro, a gente tá colocando o Fabrício pra deixar o Lucão no gol. Eu falei, vou até tirar o Marlon, vou refletir aqui. E aí, o nosso time oficial, pra você que você saber, e aí, vai o Marlon, não vai o Marlon? Segue a gente no nosso Instagram, @cartologfc, ou no nosso canal do Telegram, e que todas essas análises vão estar preparadas em um documento PDF maravilhoso e 100% grátis pra você poder analisar e poder fazer as suas leituras da rodada e compartilhar com a gente também, porque a gente cresce muito. Então, como sempre, e mais uma vez, Factor.